Você ocupa um espaço que poderia ser usado para algo que realmente importa. A noiva do meu filho proferiu essas palavras em um salão repleto de 120 convidados, com uma taça de espumante levantada, seu sorriso meticulosamente elaborado, como alguém que ensaiou a malícia diante do espelho. Meu filho escutou, o garçom que atendia a mesa ao lado escutou. Durante exatamente 3 segundos, tive a impressão de que meu corpo estava encolhendo, como se eu pudesse desaparecer naquele instante, entre os arranjos de lírio branco e aquela porcelana elegante que não participei da escolha. Mas Letícia ignorava duas informações. A primeira, eu havia passado as últimas 4 semanas desenterrando cada falsidade que mantinha aquela vidinha ideal dela. A segunda, e essa ainda me arranca risadas ao recordar, a família de tradição centenária que ela apresentou aos convidados naquela noite. Atores, contratados, com pagamento, contrato e todas as formalidades. Compartilhe nos comentários de onde você está me ouvindo, pois esta história é longa. Eu me chamo Miriam, estou com 53 anos. 14 anos atrás, deixei para trás o período mais obscuro da minha vida, um abismo tão profundo que a maioria das pessoas não consegue retornar. Mas eu retornei. Desde então, fundei 6 centros de acolhimento no interior de São Paulo, que já auxiliaram mais de 2.000 pessoas a recomeçar suas vidas do zero. Minha companhia tem um valor de R$ 32 milhões. Eu acordo todos os dias às 5 da manhã, faço um café coado na cozinha do meu apartamento em Moema e vou de carro até Campinas, Sorocaba, Ribeirão, onde for necessário. Realizei tudo isso com as mãos que, em um determinado momento, tremiam tanto que eu mal conseguia segurar um copo de água. Para Letícia Queiroz, a mulher com quem meu filho Caio se casaria no dia seguinte, eu era apenas uma fonte de vergonha, um passado embaraçoso que devia permanecer oculto na mesa. 14, próximo à entrada da cozinha, onde as fotografias não conseguiriam me atingir. Permita-me retornar 7 meses antes daquela refeição. Caio tem 30 anos, engenheiro civil, formado pela Poli, há 6 anos limpo. Ele quase perdeu tudo aos 22, e eu conheço o valor que cada um dos 6 anos seguintes teve, pois passei pelo mesmo desafio em meus primeiros anos. Nos falamos todos os domingos, sem exceção. É o que combinamos, uma ligação que nos mantém firmes onde estamos. Certa vez, em um desses domingos, ele iniciou uma conversa sobre a Letícia. Todo domingo era Letícia para cá, Letícia para lá. A voz dele possuía algo que eu não escutava há muito tempo: esperança. Mãe, ela é diferente. Ela tem a vida bem estruturada. Ela me faz querer ser melhor. Essas expressões. Vocês conseguem imaginar o que isso representa para uma mãe que já encontrou seu filho caído no chão de um banheiro de rodoviária? Se essa mulher deixava o Caio feliz, eu a adoraria por essa razão. Fácil. Bati na porta do apartamento dele na Santa Cecília às 6 da tarde, conforme o combinado. Carregavam um arranjo de girassóis e uma lata de biscoito de polvilho que eu preparei. Minhas mãos estavam úmidas de suor. O calor de fevereiro em São Paulo tornava tudo mais difícil, mas havia algo além do calor. Letícia abriu a porta. A primeira observação que fiz foi sobre a vestimenta. Uma blusa de seda na tonalidade pérola, uma calça preta que custava mais do que a minha parcela do carro e um relógio no pulso que refletia a luz do corredor de uma forma que eu reconheço bem. Pessoas que realmente possuem dinheiro não utilizam relógios desse tipo. Pessoas que desejam aparentar ter dinheiro, com certeza. A segunda coisa que notei foi a expressão em seu olhar ao me ver. 1 milésimo de segundo. Um pequeno repuxar no canto dos lábios, como quando sentimos o odor de algo estragado, mas tentamos não mostrar nossa aversão. Mais tarde, o sorriso surgiu, perfeitamente. Preparado? Você deve ser a Miriam, afirmou ela. Não ofereceu a mão. Ela não deu um abraço. A bolsa repousava no ombro, como se fizesse parte dele. Eu entrei. O apartamento do Caio é compacto, com móveis de segunda mão, mas está sempre limpo. O tipo de apartamento que um engenheiro de 30 anos que vive só teria.
não estava em harmonia com a Chanel e o relógio da Letícia. Nada estava em harmonia. Ela se acomodou no sofá com as pernas cruzadas de uma maneira que exalava uma elegância quase ensaiada. O Caio mencionou que você trabalha com centros de acolhimento. A pausa que antecedeu, centros de acolhimento, foi cirúrgica. O tom fez do meu trabalho uma espécie de coleta de lixo com caridade natalina. Eu não trabalho com eles. Sou proprietária, respondi. Ah, que nobre! Ainda mais quando se leva em conta que ela deixou a frase no ar. Olha, eu já suportei muitas situações difíceis na vida. 14 anos desenvolvendo a habilidade de não responder a cada provocação. A forma como ela utilizou a palavra, considerando, me atingiu como um tapa com luva branca. Caio surgiu da cozinha. Mãe, você chegou cedo. Ainda não havia chegado. Eram 6 horas, conforme o combinado. No entanto, eu não fiz a correção. Sentei na cadeira de seu escritório e passei a observar. Naquela noite, Letícia foi ao banheiro 2 vezes. Levou a bolsa em ambas as ocasiões. Vocês notaram que nenhuma mulher leva a bolsa para o banheiro do apartamento do namorado, a menos que precise de algo que esteja dentro dela. Na segunda visita, ela voltou mais entusiasmada, mais comunicativa, com os olhos um pouco dilatados à luz do abajur. Estou familiarizada com esses sinais. Tenho isso na ponta da língua. Ao me afastar, permanece por alguns instantes no carro antes de dar partida no motor. Havia algo de errado. Embora eu não soubesse exatamente o que era, 14 anos de reabilitação me ensinaram a ouvir e confiar na intuição. Ela foi minha salvação em várias ocasiões. Enviei uma mensagem para minha sócia, a doutora Adriana Ferraz. Gostaria de saber sua opinião sobre um assunto. Que tal um café amanhã? Nos 3 meses seguintes, eu vi o Caio sumir. Os telefonemas de domingo, que eram sagrados há 5 anos, tornaram-se raros. Durante nossas conversas, ele aparentava estar fatigado. Estou atarefado com os preparativos do casamento, mãe. A Letícia deseja que tudo esteja impecável. Perfeito quer dizer que eu não fui chamada para escolher vestido. Era ideal porque, quando me dispus a ajudar com as despesas, e eu tinha dinheiro, muito dinheiro, Letícia negou minha oferta em favor de Caio com uma frase que me feriu. A família dela cuida de tudo. Eles gostam de simplicidade. É simples assim. Um casamento que custava reente 88 mil no Palácio Tangará era considerado simples. Comecei a registrar as informações. Não era porque eu buscasse por dificuldades, mas sim porque os problemas apareciam de forma espontânea, um após o outro, como se estivessem em uma fila em um cartório. No mês de janeiro, tivemos um jantar no apartamento do Caio. Letícia se afastou para o quarto 3 vezes em um intervalo de 2 horas, sempre com a bolsa em mãos. Voltava cada vez mais acesa, mais falante. No mês de fevereiro, foi apenas eu e o Caio que tomamos café. Ele estava com olheiras escuras, como se não tivesse dormido em dias. Quando questionei, ele desviou. A Letícia está com enxaquecas. Eu fico acordado com ela. Havia algo em sua voz. Uma defesa que não lhe pertencia. Você sabe o que pode ser ainda mais doloroso do que ser deixada de fora? É notar que seu filho está reproduzindo as palavras de outra pessoa, como se fossem suas. A Letícia acha que eu já passei da fase de precisar de grupo de apoio, ele comentou em março. Meu filho, que há 4 anos não perdia uma reunião às quintas-feiras, simplesmente parou de ir devido a uma frase da Letícia. Foi em abril que escutei a chamada. Eu fui entregar alguns documentos ao Caio em seu apartamento. Eu bati na porta, mas ninguém respondeu, embora fosse possível ouvir vozes vindo de dentro. Eu experimentei a maçaneta. Aberta. Caio estava de costas na cozinha, lavando pratos. Letícia percorria a sala, com o telefone preso ao ouvido, falando em um tom baixo, mas carregado de intensidade. Não, mãe, você não entende. A mãe dele carrega uma história. Questões graves. Sim, estou ciente de que isso é embaraçoso. Estou gerenciando. Eu a coloquei na mesa 14, que fica próxima à cozinha. Mal vai surgir nas imagens.
ela vai acabar compreendendo qual é o seu espaço. Gelei na entrada, a mão sobre o trinco, o buquê de girassóis que trouxe na semana passada, ainda murchando no balcão da cozinha. Sem recipiente, sem água. Aquele pormenor me feriu mais profundamente do que a fala sobre a mesa 14. Não foi a brutalidade que me destruiu, foi o Caio, no espaço da cozinha, próximo o suficiente para escutar, pondo o prato no escorredor com precisão de máquina, os ombros duros, sem me defender. Saí sem fazer barulho. Os documentos foram deixados na caixa de correio do edifício. No automóvel, não derramei lágrimas. Eu havia derramado lágrimas suficientes durante os primeiros anos de recuperação para cobrir toda uma vida. O que eu experimentei foi algo diferente, uma escolha se firmando em meu interior, como cimento endurecendo, pois aquilo não se tratava apenas do meu desrespeito. Tratava-se de Caio sendo afastado do seu círculo de apoio por uma pessoa que não compreendia ou que não tinha interesse na fragilidade de toda aquela situação. Além disso, havia mais: idas ao banheiro levando a bolsa, os altos e baixos emocionais, pupilas dilatadas, a energia que variava entre alegria intensa e cansaço durante o mesmo jantar. Eu já havia observado esse padrão anteriormente, no reflexo, 14 anos atrás. Naquela noite, entrei em contato com Adriana. Eu preciso que você utilize suas conexões. A família da Letícia, supostamente de Campinas, supostamente do ramo imobiliário. Eu fiz uma pesquisa. Queiroz Monteiro Empreendimentos. Não há nenhum registro em lugar algum. Sem CNPJ, sem contrato social, nada. Adriana permaneceu em silêncio por cerca de 5 segundos. Miriam, isso é investigação. Está certa de que deseja seguir por esse caminho? Eu encarei o porta-retrato que estava sobre a minha mesa. Caio, aos 24 anos, com um sorriso no rosto e 2 anos de sobriedade, na abertura do meu primeiro centro de acolhimento em Sorocaba. Tenho, respondi, pois, se eu estiver certa, meu filho está prestes a se casar com alguém que está edificando toda a sua existência sobre uma teia de mentiras. E está fazendo ele sentir vergonha da única coisa que realmente salvou a vida dele. Adriana soltou um suspiro do outro lado da linha. Eu faço as ligações. Mas, Miriam, se eu encontrar algo, teremos que refletir cuidadosamente sobre o que fazer com isso. Combinado. Eu já tinha certeza de que ela iria descobrir. Você não adquire o instinto que possuo sem aprender a confiar nele. O que Adriana descobriu uma semana depois me fez desmoronar no chão do escritório. Mas isso eu vou explicar em breve. Às 11 da noite, recebi uma ligação de Adriana. Miriam, senta. Eu estava revisando os prontuários no escritório. O que você achou? Queiroz Monteiro Empreendimentos não existe, nem em Campinas, nem em qualquer outro lugar. Sem CNPJ, sem inscrição na junta comercial, sem registro de IPTU, o site existe há 6 meses e o domínio está registrado em nome de uma empresa fantasma. Meu coração começou a bater mais rápido. A fundação que a Letícia mencionou que a família mantém. Imagens de banco de imagem e trechos plagiados de 3 ONGs distintas. Não possui inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social. Não há nada. Aí chegou a parte que me fez cair da cadeira e ir parar no chão. Eu tenho uma amiga que atua na área de investigação patrimonial em Campinas. Solicitei que ela olhasse com atenção. Miriam. A Letícia contratou uma agência de atores, 6 pessoas, para fazer o papel da família dela no casamento do Caio. 6 intérpretes, com contrato, ficha técnica e roteiro de falas. 2.500 por dia por pessoa. Tudo, desde os 3 meses de preparação até o final de semana do casamento, custou quase 130 mil. De onde saiu esse dinheiro? Perguntei com a voz trêmula. Empréstimo pessoal. 200 mil registrados em nome da empresa de fachada, com um contra-cheque fraudulento afirmando que ela ganhava 25 mil reais por mês trabalhando para a família. Fraude. Meu filho estava prestes a se casar com uma fraude ambulante. Mas eu ainda necessitava de algo a mais. Era necessário compreender a razão disso. Liguei para um investigador particular, Márcio Duarte,
Um ex-delegado que já havia trabalhado comigo em situações de problemas em um dos centros de acolhimento em Ribeirão. O filho de Márcio participou do nosso programa. Ele compreende a gravidade dessas questões. Em 14 dias, o Márcio conseguiu o que restava. Nos encontramos em meu escritório após o horário de trabalho. Ele dispunha os papéis sobre a mesa como se fossem as peças de um quebra-cabeça que eu não tinha a intenção de montar. Cláudia Queiroz é a verdadeira mãe de Letícia. Reside em um hospital municipal. Há 2 anos ela busca a filha. 2 anos. Uma mãe que passou 2 anos à procura da filha. Eu observei o rosto de Cláudia na imagem do boletim de ocorrência. Olheiras profundas, com um olhar que revela alguém que já derramou lágrimas durante as mais diversas e escuras madrugadas. A Letícia saiu de casa depois que a mãe descobriu que ela estava desviando receituários do hospital. Quando foi confrontada, desapareceu. Antes de chegar a São Paulo, viveu por 6 meses em Curitiba. Mesma história, criou uma narrativa, se relacionou com alguém que tinha estabilidade, obteve dinheiro e sumiu. Vocês conseguem imaginar. Meu filho não era o primeiro, era o terceiro. Tem mais, afirmou Márcio. O primo dela, um tal de Rafael Queiroz, que depositava dinheiro em espécie na conta dela, foi preso há 8 meses por tráfico de medicamentos controlados. Ele se encarregava da distribuição, enquanto Letícia obtinha as receitas de maneira irregular para sustentar o esquema. Os depósitos em sua conta cessaram exatamente no momento em que ele caiu. A ficha caiu por completo. A Letícia perdeu o sustento e o acesso simples. Era necessário contar com alguém. Achou o Caio, estável, com um emprego e uma mãe que ela conseguia desacreditar precisamente porque eu reconhecia os sinais. Se alguém já teve uma experiência similar, compartilhe nos comentários, pois estou ciente de que não sou a única que testemunhou um ente querido sendo manipulado dessa maneira. Eu tomei essa decisão na mesma noite. Primeiro, tentei resolver conversando. Enviei uma mensagem para Letícia. Preciso falar com você. Somente nós duas. 20 minutos se passaram até que a resposta chegasse. Do que? A respeito do que você está passando e que não é necessário que enfrente isso sozinha. Ela me recebeu no apartamento do Caio em um dia em que ele estava trabalhando. Abriu a porta com uma expressão arrasada, sem maquiagem, com olheiras roxas, vestindo o antigo moletom do Caio. As mãos trêmulas. Letícia, eu sei dos medicamentos. Estou ciente dos 4 médicos distintos. Eu estou ciente dos receituários. Ela palideceu. Eu também sei que a sua família é uma montagem, elenco contratado. A empresa que nunca foi criada. O empréstimo que foi fraudado. O rosto dela derreteu como papel encharcado. Você não entende, murmurou. Eu precisava ser alguém melhor. Uma pessoa que fosse digna do Caio. Eu já estive onde você está, eu disse. Eu conheço cada desculpa porque eu inventei as mesmas. Eu posso te ajudar? Ela se levantou abruptamente, como se a cadeira estivesse em chamas. Eu não sou como você, Miriam. Estou portando a receita médica. Você foi uma... A frase ficou incompleta. Não era necessário. Estou te dando uma chance, disse baixo. Conta a verdade pro Caio. Aceita tratamento. Eu fico do seu lado. Se você abrir a boca, eu digo que você está mentindo por ciúme. E adivinha quem ele vai acreditar? A noiva ou a mãe com passado? Levantei-me com calma. Recorde-se desta conversa. Letícia. Por que eu tentei? No carro, não liguei para chorar. Liguei para o Márcio. Prepara tudo. Documentação completa. A gente vai precisar no jantar de ensaio. E liguei para Cláudia Queiroz, em Uberaba. Dona Cláudia, aqui é Miriam. Tenho conhecimento de onde se encontra sua filha. E ela precisa da senhora. Silêncio do outro lado por 5 segundos. Ela tá viva? Tá. E tá com problemas sérios. Cláudia se pôs a chorar. Depois ficou com raiva. Depois ela disse: Eu vou. Essa oportunidade eu não deixo passar. Na noite do jantar de ensaio no Palácio Tangará, a Letícia atravessava o salão como uma locomotiva movida a café, apresentando a família centenária para todo mundo. O pai tinha 68 anos. Era ator, seus cabelos eram grisalhos
e seu aperto de mão era firme. A mãe usava um colar que parecia herança de família, mas que, na verdade, tinha uma etiqueta da Vivara, datada de 3 dias atrás. O primo, que alegadamente se formou na USP, não conseguiu mencionar o nome de um único departamento quando o padrinho do Caio, que é professor na instituição, iniciou uma conversa. Eu vi tudo da mesa 14, próximo à cozinha, onde eu não apareceria nas fotos. Aí a Letícia se levantou para propor um brinde. Caio tentou resistir, mas ela pousou a mão em seu ombro e o empurrou de volta para a cadeira. Casamento é a união de duas famílias, duas tradições. Ela começou. Mas nem toda família é igual. Olhou direto para mim. Algumas são construídas em cima de gerações de educação e valores. Outras possuem narrativas distintas, das decisões equivocadas, do fundo do poço. O salão ficou em silêncio, 120 pessoas olhando para mim. E meu filho, com a cabeça baixa, o rosto ruborizado sem pronunciar uma palavra. Foi então que me levantei. Letícia, agradeço pelo discurso. Revelador em demasia. Dirigi-me até a mesa principal. Como estamos falando de família, eu gostaria de apresentar alguém. Olhei para a porta lateral. Dona Cláudia, pode entrar. Cláudia Queiroz surgiu à porta. Uma mulher de 54 anos, vestindo um traje simples da Renner, sem maquiagem, e com o rosto marcado por 2 anos de procura. A Letícia deixou a taça escorregar e cair, espumante no vestido creme. Não pegou. Permaneceu ali, fixa, observando a mãe com um olhar de espanto, como se visse um fantasma. Esta é a Dona Cláudia, eu afirmei para o salão. A mãe verdadeira da Letícia, enfermeira em Uberaba. Há 2 anos em busca da filha. O pai se levantou da cadeira. Olha, eu acho que... Pode sentar, seu Antônio, disse eu. Ou melhor, seu Nelson. Esse é o nome artístico do senhor na agência, né? Ele se acomodou. O primo já estava pegando o paletó. Em apenas 2 minutos, 4 dos 6 atores já haviam deixado o salão. Letícia encarou Caio. Deixa eu te explicar. Eu tomei essa atitude por amor a você, pois não desejava que você descobrisse que minha família é simples. Caio a encarou. Depois para mim. Depois para o copo de espumante que ele não havia tocado durante toda a noite. Você me fez parar de ir nas reuniões, disse tão baixo que apenas a mesa da frente conseguiu ouvir. Você disse que eu não precisava mais. Você tinha vergonha da minha mãe, da minha história, da coisa que salvou a minha vida. Tirou a aliança de noivado. Colocou na mesa com um estalo metálico que ressoou no silêncio do salão. Cláudia percorreu o salão e abraçou a filha. A Letícia tentou resistir por cerca de 3 segundos, mas então desabou nos braços da mãe, como se todos os seus ossos tivessem se tornado moles de uma só vez. Foi há 9 meses. Caio retornou ao grupo de apoio na semana seguinte. Recomeçou os telefonemas de domingo. Está namorando uma moça do escritório dele, a Fernanda, que conhece toda a sua história e não se envergonha de nenhum aspecto dela. Ela é real, mãe, ele me falou. Meio sem graça, na verdade. Mas sem graça, tá sendo maravilhoso. Eu gargalhei tanto que quase derrubei o café. A Letícia concordou em se tratar. Cláudia mudou-se para São Paulo para estar mais próxima. Às vezes, eu e a Cláudia tomamos café juntas. Duas mães que enfrentaram decisões extremamente difíceis e esperam ter feito a escolha certa. Tem horas que acordo no meio da noite e fico encarando o teto, refletindo se eu deveria ter tomado uma atitude mais cedo. Se os meses que aguardei de alguma forma causaram algo ao Caio que eu não consigo quantificar. Não tenho certeza. Penso que nunca terei essa resposta. Então, eu me levanto, preparo meu café coado, dirijo até Sorocaba ou Campinas e, ao abrir a porta do centro, tenho a certeza de que a mulher que aceitava pouco respeito não está mais lá. Ela partiu levando consigo o receio de ser avaliada. Questiono-me se agi corretamente ao expor tudo daquela maneira, diante de tantas pessoas. Em algumas ocasiões, a resposta é afirmativa, em outras,
É quase lá. Se você já se viu na situação de ter que escolher entre proteger alguém que ama ou arriscar perder essa pessoa, compartilhe sua história nos comentários abaixo, pois sei que não estamos sozinhas nessa experiência. Se você se identifica com esse tipo de narrativa, continue aqui comigo, pois tenho muitas outras histórias para compartilhar. Se você souber de alguém que precisa ouvir isso hoje, compartilhe com ela. Agora vou desfrutar do meu café e abrir a porta do centro. O dia já se iniciou.